Olá a todos. Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre o meu último livro impresso, né? O livro mais recente, ele é um pouco mais grosso, né? Tá vendo? Ele é um pouco mais grosso, vai dar um pouco de trabalho. Esse livro, ele tem deve ter quase 4 anos que ele foi escrito, né? Talvez uns 6 anos de idade. Ele foi escrito ainda no início do bolsonarismo, né? E a versão inicial era bem fina, né? Só que como eu fiquei atualizando ele durante 2 anos, né? Eu fiquei 2 anos atualizando esse livro, né? Eu escrevi ele no início do bolsonarismo. E logo no início do bolsonarismo, a gente sabia muito pouco do bolsonarismo, né? A maior parte das investigações contra o Bolsonaro, a família Bolsonaro, ainda estava no início, né? Ainda havia, assim, a gente sabia o que estava fazendo, né? Aquelas pessoas que queriam ver, né? As pessoas que não estavam dopadas por religião, né? Por evangelicalismo, né? Sabiam do que estava fazendo, né? Mas ainda não havia investigação, Bolsonaro falava aquelas besteiras, ninguém fazia nada. Hoje, né, com a condenação dele, muito do que está no livro aqui foi confirmado, né? Tá no livro, foi confirmado. Depois eu vou atualizar, né? No futuro eu estou pensando em dar mais uma atualização nesse livro com o julgamento do Bolsonaro e também evitar de mudar demais o livro, né? Mas deixar um pouco claro. Ele é um livro que é um pouco diferente, né? Esse é o único livro que eu uso bastante meme, né? Os memes foram tirados da internet, né? Uma pessoa, um escritor, um leitor uma vez disse que ficou um pouco ofendido com alguma charge que tinha aqui. Eu decidi não colocar charge nos livros futuros, né? Nas edições nos volumes futuros. Aqui está vendo? Volume 1, né? Tá vendo que esse aqui é volume, não tá aqui não, mas esse aqui é volume 1, né? Da série. É volume 1. E eu decidi não colocar nas outras séries, mas eu decidi manter também no volume 1, né? Bolsonarismo, tá vendo? Mas eu decidi manter, né? Eu decidi manter Eu decidi manter os memes, né? Apesar de que a pessoa se ofendeu com os memes, eu decidi manter, né? Ele pertence a uma série chamada Inteligência Artificial, Democracia e Pensamento Crítico. Eu decidi manter porque eu achei legal, né? É uma experimentação que eu fiz, né? E essas charges são coletadas essas charges, né? São coletadas do Twitter, né? Por exemplo, isso aqui é uma charge que rodava muito lá no Twitter, né? Tá vendo aqui essa charge, né? Essa charge, algumas pessoas parecem uma pessoa que nem é religioso, né? Ele se ofendeu, por exemplo, né? E essa charge tem esse perigo, né? Também tem muita charge aqui, tá vendo? Ele vai ficar um pouco mais caro para imprimir, eu acho que é por causa tá em preto e branco, né? Mas tá vendo? Meme, né? Que não é muito comum nesses livros, né? E essas coisas rodavam, né? Essas coisas estavam rodando, né? Sempre que a Bolsonaro e a família Bolsonaro fazia alguma cagada, né? Sempre rodava esses memes, né? Tá vendo esses memes aqui? Eu achava muito engraçado. Então, o que eu fiz? Eu coletei, né? Eu fiz uma coleção, né? Desses memes, né? Que apareciam na internet, que são muito engraçados, que apareciam na internet. Então, eu coletei, né? Fiz uma coleção desses memes, né? Tá vendo? Se você observar, tá vendo aqui, ó, aqui já apareceu, né? Isso aqui eu acho que já é uma edição futura, né? Eu acho que isso não estava no livro original, né? Hoje eu vou estar no canal do Marcos Cavalcante e na entrevista anterior do Marcos Cavalcante, que eu conversei com ele, ele chegou a perguntar como que eu cheguei à Revolução Ateísta. Esse livro aqui foi a origem da Revolução Ateísta. Essa passagem aqui com a Bíblia aqui, ó, isso aqui muito possivelmente é uma interpretação futura, né? Porque eu não, na época que eu escrevi esse livro inicialmente, eu não tinha muito interesse pelo cristianismo, não tinha muito interesse por religião. Eu estava um pouco receoso, cuidadoso em conectar o bolsonarismo ao cristianismo, né? Ou seja, a gente sempre fica cauteloso, né? Tá vendo? Os memes, né? Esses memes que rodam no X, eu acho que ficou muito engraçado, mas às vezes as pessoas se ofendem, sabe? Não há muito que você possa fazer com relação a isso, tá vendo? Tá vendo esses memes aqui, ó? Tá vendo? Eu acho que ficou legal, né? Eu gostei muito, mas como eu disse, as pessoas podem se ofender, né? Tá vendo? Eu acho bem engraçado esses memes aqui, ó, do bolsonarismo. E como isso aqui tá vendo, eu também fiz algumas coisas novas, né, como o pensamento de forma cebola. Esse livro tá em formato audiolivro, tá vendo, em formato audiolivro, né? Aqui tá vendo, aqui eu já faço uma conexão, mas aqui nem foi eu que fiz a conexão, essa conexão já foi feita pela internet, sabe? Na época que eu escrevi esse livro, eu ainda não via o bolsonarismo como uma extensão do cristianismo, né? E aqui você vê claramente esse meme aqui, né?
os traços típicos do bolsonarismo, né, que é o patriota, né, com a bandeira do Brasil, mas aqui ficou preto e branco, o tio Sam, né, que é a idolatração, hoje ficou mais evidente a idolatração dos Estados Unidos, Jesus Cristo, que tecnicamente poderia, né, tecnicamente Jesus seria talvez um muçulmano, mas um palestino, né. Então, tecnicamente, quando Israel ataca Gaza, ele está atacando a terra de Jesus, né? Jesus, se não me falo em modo, nasceu em Jordânia. Então, Jesus não nasceu em Israel. Então, tecnicamente, é uma coisa bizarra. Então, que você crucificar a Palestina. Tá vendo? Isso aqui eu acho que é mais recente também, né? O bolsonarismo e a Madonna, né? Eles fizeram um showzinho. Teve até uma resposta do Haddad, né? Que eu achei muito engraçado. Se você não quer ir no show da Madonna, não vai. Né? Quando alguns parlamentares começaram a falar sobre o show da Madonna. Aqui já aparece algo mais recente, né, que é aquela idolatração que os bolsonaristas tinham com tá vendo, o Elon Musk, né, e aquela briga que foi entre os dois, né. E aqui eu vou dando vários exemplos, né. O livro tem bastante texto, mas tem muito meme, né. Tá vendo aqui, ó, a bancada da Bíblia, perdão, a bancada do boi, né. Também o bolsonarismo ele está muito envolvido com essa parte mais destrutiva, antiambiental, né. Tá vendo a parte de fuder com o meio ambiente, né, e para poder conseguir lucro rápido, desastre ambiental. Então, como vocês podem ver, isso aqui foi logo no início, né, quando a gente não tinha muita informação, então ainda existia aquela aura de Bolsonaro honesto, né, e ele falava que acabou com a corrupção, que ele era muito honesto, toda aquela conversa fiada, né. Aqui aparece o Beto Russo, mas na época que eu coloquei essa citação que eu peguei da internet, eu ainda não tinha muito, eu ainda não sabia muito que era Beto Russo, né. Essa frase dele aqui de Homens Cruéis foi uma frase que me inspirou a estudar o cristianismo, né? Eu fiquei um pouco inspirado pelo Bertrand Russell, né? Quando eu vi essas citações aqui, essas citações rodavam, né? O que é curioso é que essas citações rodavam em contexto não ateu, não eram grupos ateus que estavam compartilhando isso, né? Isso que estava sendo compartilhado por grupos anti-bolsonarismo, né? Então você vê que às vezes essa conexão meio discreta, indireta entre o ateísmo, né, e a esquerda, né, e o progressismo, né, algumas pessoas compartilhavam esse tipo de coisa aqui, sem necessariamente serem ateias, né. Você vai vendo, aqui eu faço um pouco de checagem de fatos, né, que o bolsonarismo é muito forte pelas mentiras, manipulações, né. Como vocês podem ver, tem muita coisa, né, tem bastante texto, mas tem muita figurinha, né, para quem gosta de desenho com figurinha, né. Aqui talvez eu acho que tá vendo aqui, aqui já aparece o Bolsonaro, né. Isso aí, pessoal. Eu vou ter que sair porque o pessoal começou a fazer o pessoal estão fazendo um negócio aqui, é cedo. Mas abração a todos. Até a próxima.